Signo de Touro, tudo bem com vocês? Bem-vindos à sua leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Touro. Não ressoará com todo mundo. Pegue só o que fizer sentido e o que não fizer sentido, descarta para o universo. Se você é novo por aqui, eu te convido a me seguir, ativar o sininho de notificações. Assim você será avisado sempre que um novo vídeo for lançado. E também, como forma de agradecimento, curtir, comentar, hypar o vídeo. Dessa forma o YouTube entende que... O YouTube não, né? O algoritmo entende que o vídeo tem relevância, distribui para mais pessoas e nós também podemos ajudar outras pessoas. Fazer com que essa mensagem chegue para mais pessoas. A leitura do signo de Touro, juntamente com seu complementar oposto, que é Escorpião, vai ao ar toda terça-feira às 19 horas. Neste canal eu misturo constelação familiar, então aqui tem uma bandeja com água, a energia do arcano 0 do tarô, que traz tudo que está no inconsciente para o consciente. O bonequinho simbolizando a egrégora de Touro. Misturo também astrologia, além do tarô e os oráculos. Vamos lá? Fundo do deck. Já sabem, né? Se não fizer sentido, dê uma olhada no seu signo lunar, no seu ascendente, na sua Vênus, até como forma de complementar a leitura. Fundo do deck, que é o que resume, a gente tem 2 de paus. Parado, feito um 2 de paus. Porém, não é uma pausa qualquer, não. O 2 de paus, ele fala de planejamento, de estratégia. Então, você está planejando o que você vai fazer, como vai agir principalmente. Não é uma pausa de reflexão, de interiorização, não. É uma pausa de estratégias. Dados astrológicos, a gente tem o nó do norte. Nó do norte é o propósito de vida. Casa 9, que é uma casa que fala de viagens, fala de estudos. E a energia de Áries. A energia de Áries é uma energia de ação. A casa 9 é regida por Júpiter, que traz muita expansão. Para a gente conseguir seguir no nó do norte, caminhar na vida, a gente tem que fechar os ciclos do nó do sul, caso hajam ciclos em aberto. Nós vamos entender isso no decorrer da leitura. Lembrando que o fundo do deck, que é o resumo, pede pausa para direcionamento, estratégia. Não é sair fazendo a esmo. Pelo que me mostra por aqui, existem coisas em aberto que ainda não foram concretizadas no nó do sul. É como se você andasse com o freio de mão puxado. Enquanto não resolve lá o sul, você não consegue avançar. Energia central do signo de Touro, por favor. Virou o 7 de ouros. Mais uma carta, por favor. A torre. Eita. Rainha de paus e o diabo. Que delícia. Então, vamos lá. Uma coisa importantíssima que eu esqueci de falar. Eu gostaria da autorização de vocês, eu peço autorização de vocês para acessar o campo inconsciente do coletivo de Touro, para que as informações venham à consciência, sejam trazidas para a consciência. Em geral, a gente começa por uma parte mais difícil, mais dolorosa, que está nos emperrando, nos bloqueando, e depois, ao longo da leitura, o tarô, a constelação, enfim, vai nos dando o direcionamento, o que a gente precisa fazer, como fazer, para que a gente saia desse bloqueio. Né? 7 de ouros fala assim de movimento, de plantio, de que você está cultivando, entre aspas, né? Aqui é ligado à matéria mesmo, à estratégia, a recursos, que você está lá plantando, fazendo, ainda não vê os frutos que gostaria,
Tem a energia da torre. A energia da torre ela é sempre emocional. A torre fala de ideias, amores, estruturas, pensamentos que a gente constrói. A gente constrói uma torre sobre um terreno que não é verdadeiro, sobre um terreno falso. Rainha de pau. Então, assim, aí vem os raios da verdade e desabam essa torre. Desabam. Rainha de paus, que é uma rainha de ação, de movimento, que é o domínio da ação, porém sai o diabo. O arcano do diabo, ele fala de ego, ele fala também de vícios, de manipulações, de influências externas tentando te prejudicar. Então a gente vai entender aqui. Não tem nada com religião, não é isso. É um símbolo do tarô para acessar as informações que estão no inconsciente. Quando você se conectar com o seu nó do norte, com o seu propósito, vai expandir muito, viu? Mas o norte com o sul não conectou, tem alguma coisa pendente lá no nó do sul. E a energia do diabo clarificando o arcano do diabo na energia central do signo de touro, por favor. Oráculo seja claro e específico, clarificando a energia do diabo. Semana passada saiu esse arcano para uns 2, 3 signos. Por favor, clarificando o diabo. Nossa, caiu tudo. Energia da saia, ou seja, uma mulher. De novo uma mulher, 2 vezes uma mulher. Essa carta pode indicar amante, pode indicar a própria consulente. É alguma coisa ligada a relacionamento, porque aqui sai a carta do véu de noiva, a gente está falando de união, falando de casamento. Né, pode ser uma proposta, um pedido de namoro, mas sai energia de amante, são 2 mulheres aqui. Claro que isso não vai ressoar para todo mundo. Eu vou colocar o coração partido. Olha como mexe o arcano do diabo. Tem uma energia atrapalhando os seus propósitos, sim. O seu caminhar na vida, sim. Eu vou colocar a energia de amante assim, ó. Energia de traição. Olha o movimento da bandeja. Eu vou usar a Sibila. A Sibila é um oráculo italiano que é o mais fofoqueiro que eu conheço. Olha lá, traição. Indo lá no nó do sul, como se essa questão da traição não estivesse resolvida, atrapalhando. Eu vou colocar aqui as alianças. Não, vou colocar a noiva. Atrapalhando o casamento. Deixa eu trazer, clarificando o diabo, por favor. Vou usar a Sibila para isso. Tem uma pessoa na espera. Espera no sentido de ficar esperando. A noiva tá machucada. Ai, meu pai. Energia de doméstica, de servente. Pode ser funcionário, alguém da empresa. Ixi, e tem um bebê. Um bambino na história aí. E tá lá a pessoa queimando as pestanas, o pensamento. O que eu faço agora? Pensamento. Mas tem uma energia de espera. De espera mesmo, de ficar esperando. Esperando no sentido de esperançar, não é esperança, é espera. Pensando o que eu faço agora se essa traição for descoberta. Ai, gente, não tem como esconder, né? Uma hora só não percebe que não. A energia fala do jeito que a pessoa se porta. Vamos continuar com o tarô aqui. Energia do bloqueio para o signo de touro. Eu não gosto quando saem essas coisas. Energia da lua e energia do coração partido. 3 de espadas. Da lua. A energia da lua, ela fala mesmo de coisas ocultas, de traição, de enganação. Eu vou colocar a lua. Coração partido já tá aqui. Adaptem a sua realidade. Ou touro tá com o coração partido, ou partiram, né? Ou touro partiu o coração de alguém. Aprendizado.
para o signo de Touro. Deixa eu só colocar, não saiu nas cartas, mas eu vou colocar aqui energia de Netuno. O que é Netuno? É o inconsciente coletivo ancestral. O que quer dizer? Muitas vezes existe um padrão inconsciente que é repetido. Então, tataravô traiu a tataravó, ou bisavô, trisavô, tetravô, pentavô, pai, mãe, tio, cachorro, vizinho. Então, existe um padrão inconsciente de traição. E muitas vezes a gente está repetindo esse padrão. E aí você talvez não esteja conseguindo dar um novo caminhar, uma nova direção na sua vida por conta desse padrão ancestral. Eu vou colocar aqui a energia de Juno. Juno, ou deusa Hera ou deusa Juno, é que acho que na romana é Hera, na grega é Juno. A mesma deusa, né? É um asteroide que trata de casamento, parcerias. Na mitologia, ela é esposa de Zeus, a única mulher casada do Olimpo. Quando a pessoa tem algum bloqueio ligado à área afetiva, a gente tem que olhar para este asteroide, que é simbolizado na mitologia pela deusa Juno. Se quiser um mapa astral para a gente olhar isso no seu mapa, ver se tem padrões ancestrais. Então, para algumas pessoas, pode ter um padrão ancestral, conectou aqui com o inconsciente coletivo ancestral, que é Netuno, Poseidon, e com a Lua. Lua é traição, coisas ocultas. Aprendizado para o signo de Touro. E pior, assim, que Touro, de forma geral, pior não, né? Ainda bem. Mas de forma geral, é um signo muito fiel. Já vi exceção, tá? Já vi Touro traindo. É mais ligado ao nível evolutivo, enfim, né? A gente não tá aqui para julgar. As de espadas e reis de espadas como aprendizado. O as de espadas é um impulso da espiritualidade para que você haja, para você não ficar parado. E olha que interessante, a Juno aqui, a Hera junto com o diabo, pelo seguinte. Ela é esposa de Zeus na mitologia. Eu vou colocar Zeus. Só que Zeus, como rei do Olimpo, como chefe do Olimpo, ele tinha diversos filhos, com mulheres humanas, semideusas, deuses. Então, assim, ela era a única casada com Zeus. Porém, ele era o traidor na mitologia. Tanto é que os 12 trabalhos de Hércules foi Hera que impôs a Hércules para que ele se superasse, porque era uma forma de Hera se vingar, porque ele era um filho bastardo, Hércules era um filho bastardo de Zeus, enfim. Tem uma série de histórias. Aqui no oráculo esqueci o nome, gente, da Sibila, que é uma cigana italiana, que é um dos oráculos mais antigos que existe, saiu o homem pensando. O que é aquele homem pensando? O que eu vou fazer se descobrirem? Então ele estava lá pensando em estratégias. E aí conectou aqui, ó, Zeus com o pensamento. Como eu vou fazer se descobrirem essa traição? E é uma traição afetiva, ligada a casamento, ligada à união de pessoas. Confiança só se quebra uma vez, só se perde uma vez. Existem pessoas, é raro, mas existem pessoas que perdoam e que colocam uma pedra em cima do que aconteceu e decidem viver a partir de então, depois de tudo acertado, conversado, decidem viver de uma forma com perdão, de uma forma como se nada tivesse acontecido, coloca uma pedra em cima. Porém, existem pessoas que falam que perdoam, mas fica a vida inteira jogando na cara, cutucando a ferida, usando os filhos para manipulação, alienação, tem tudo isso. Então, não perdoa, de fato, né? Então, tem aí Zeus, entre aspas, a pessoa que trai, que pode ser o taurino, ou a pessoa com a qual o taurino se relacionou, ou taurina se relacionou, que tá lá, como que eu vou fazer agora, né? Então, estratégia, pensando. E tem uma questão aqui
de dor ligada a esse casamento, o arcano do diabo ligado ao casamento. O aprendizado é o rei de espadas. O que é o rei de espadas? É a vitória. Pelo raciocínio, pela mente, pelo parar, pensar e determinar estratégias. O que eu vou fazer? Eu vou permanecer nessa relação onde eu não me sinto mais seguro, confortável, ou eu vou perdoar? O que está em jogo? Eu gosto mesmo dessa pessoa? Eu vou dar uma nova chance? Não vou? Me arrependi? Percebi o quanto que eu gostava? Vou buscar uma terapia? Seja uma constelação, uma leitura mais aprofundada de tarô, para me desidentificar psiquicamente e emocionalmente dos padrões ancestrais, para que isso não, ou até de personalidades, uma apometria ajuda muito, de personalidades que fazem com que eu tenha esse comportamento, ou vou buscar uma terapia para tratar os traumas, uma sessão de neurociência, de experiência somática, os traumas da minha vida. O que está no inconsciente, o que traição machuca, né? O que está no inconsciente do signo de touro? Uma carta, por favor. O que está no inconsciente do signo de touro? Hoje de ação. 10 de espadas. Essa carta aqui é uma carta de muita dor. O 10 de espadas. Por outro lado, é o fundo do poço temporão, sabe? E por outro lado, quando ela aparece, não dá para ir mais fundo na dor. Não dá. Então, a partir de agora, quando sai essa carta, é se levantar, dar a volta por cima, lamber as feridas, chacoalhar a poeira. Então, isso está no inconsciente aqui do signo de touro, ou com a pessoa com a qual o taurino está se relacionando. Lembra que a leitura pode estar espelhada. E sai o arcano do Papa, que é o que tem o grande conhecimento, a sabedoria. Então, você tem uma sabedoria muito grande no seu inconsciente. Vou colocar essa sabedoria aqui. É uma sabedoria também ancestral. Eu estou incomodada com o arcano do diabo aqui do lado de Juno e do lado do seu propósito, como se isso, essa traição, ou esse vício de comportamento atrapalhasse o seu propósito, o seu nó do norte. Deixa eu usar um outro oráculo para clarificar o diabo. Clarificando o arcano do diabo, por favor. Cai a carta do corte, da foice. Essa situação precisa ser cortada. Mais uma carta, por favor. Para clarificar. Uma carta para clarificar o arcano do diabo, por favor. É muito específico, mas se estão passando o recado ligado à família. Se você escolheu perdoar e se a sua família não te apoia, que sai família e corte, você tem que seguir o seu coração. Mesmo que isso vá contra as ideias familiares, como perdoar uma traição. Todo mundo erra, todo mundo merece uma nova chance. Se você sentir no seu coração que você deve fazer isso, a não ser que essa pessoa sempre caia nessa traição, se você já deu chance e não adianta, se você sente que é verdadeiro ou se você tá buscando, sei lá, é importante fazer uma terapia para você entender isso, entender de verdade o que está no inconsciente. Né? Mais uma carta, por favor, para clarificar. O diabo, interessante que o diabo ele vem acompanhado da torre. Olha só. Torre, raposa. Me veio de colocar a energia do dinheiro, parece que tem dinheiro envolvido. A carta do navio é o seguinte: quando a gente muda as emoções, as ideias, os pensamentos e principalmente os sentimentos, quando a gente processa, o navio muda de direção. Raposa é uma pessoa falsa, traidora. O baralho cigano está dizendo para cortar.
Clarificando a torre, por favor. Tem dinheiro envolvido. E tá em questões ocultas aqui ligadas ao dinheiro. Foi direto para a lua. Pode ser profissional, pode ser de sociedade, de amizade. E sai uma pessoa assim que se faz de bonzinho, né? Carta do amigo, do cão. Mais uma carta, por favor. E aí a torre, eu tô clarificando a torre agora. Sai a carta do cão. Ou seja, talvez você achava essa pessoa muito boa, muito boazinha, mas os raios da verdade, é isso mesmo, os raios da verdade vão vir, vão clarificar tudo, vai ficar tudo às claras, energia do sol. Então essa torre, normalmente quando aparece a torre, é um momento muito difícil da vida da pessoa. Difícil sim, tem muita dor emocional, mas assim, quando sai torre, assim, meu coração fica apertado. Porque eu sei que é um momento muito difícil. Por outro lado, não tem mais fundo do poço depois disso. E aí as coisas começam a melhorar. Né? É muito dolorido. Mas, ó, o sol vai iluminar essa ferida nesse coração aqui, desse coração partido. E aí vem a tranquilidade depois, a carta do jardim, depois disso. Tá? Então, essa situação vai ser desmascarada, vai doer, mas vai ser a melhor coisa. Lembra que saiu a carta do corte, da foice. Passado consciente do signo de Libra. Passado consciente do signo de Libra. As de copas. Então, houve um grande impulso da espiritualidade, do universo, para que você se conectasse a essas emoções. Mais uma carta, por favor. E sai a energia da morte no passado consciente. O que é a morte? A morte não é física, não é nesse sentido. É a morte de ideias, de pessoas, de projetos, de situações. Novo ciclo. Morre algo para nascer outro projeto. Resultado esperado. Rainha de copas. A rainha, olha que linda, a rainha de copas, ela é o domínio do emocional. Então, depois dessa torre, depois dessa dor, depois dessa traição, você vai ter um aprendizado, vai ter uma vitória, você vai planejar estratégias ligadas ao seu trabalho. Isso vai te dar um impulso, inclusive, para o seu trabalho. Tem coisas, cuidado que tem coisas ocultas aqui, envolvendo dinheiro nessa traição. Para algumas pessoas pode ser algo ligado a negócios, para outros pode ser casou, tentou ficar por interesse, enfim. Mas tem um aprendizado aqui a rainha de copas é o domínio do emocional. Você vai se reestruturar, você não vai ficar no chão como vítima. Mais uma carta, chegou minha assistente Milu. Deita aqui, meu amor, para não atrapalhar. Pode ficar aqui, mas quietinha. Isso. Olha só. Deita. Não. Uma carta, por favor. Mais uma carta para o inconsciente do signo de Touro. Caíram 2, 3. Uau! Então, olha só. Só cuidado, Milu, eu preciso de espaço. Vem pra cá, isso. Só cuidado para não ficar no 6 de copas. O que é o 6 de copas? É a melancolia. É uma tristeza, assim, do tipo, puxa, podia ser, mas como eu me enganei, como eu deixei que isso acontecesse. Sai dessa energia. Isso não vai te fazer bem. Isso tá no seu inconsciente. Por outro lado, sai a carta da estrela. O que é a carta da estrela? É o nó do norte, é o propósito. Então, depois dessa dor, você sai estruturado. Quanto mais tentam te derrubar, mais firme você fica, mais resiliente você fica. E você se conecta à sua estrela, à sua luz, o seu propósito. Sai o valete de espadas, que é um início mental. Então, depois de toda essa situação, você tem novas ideias, novos projetos. Uma carta, por favor,
para influências externas. 9 de copas. O 9 de copas é uma satisfação afetiva. Me fale mais dessa satisfação afetiva de influência externa sobre o signo de Touro. Rainha de espadas, domínio do mental. Então, essa pessoa que aparentemente mostrava uma satisfação afetiva é uma rainha, um rei de espadas, um domínio do mental. Parecia que você tinha... Aqui, ó, é a posição de influência externa. Aqui é a carta do amor, né? Mas, principalmente, amor próprio. Então, é uma carta uma situação que vem ensinar o amor próprio. E na sequência, o 8 de paus, que é muita ação. Uma coisa não tá batendo aqui. Por favor, influências externas. 9, qualificando as influências externas, por favor, do que nós estamos falando. Nós estamos falando da pessoa que o taurino está se relacionando. Por favor, esclareça. Olha lá, é isso mesmo. Essa é a carta dos ratos. Rato é desgaste, estresse, perdas financeiras. É o diabo do baralho cigano. Então, essa pessoa parecia o príncipe encantado. Tinha muita ação. Mas era assim, uma pessoa afiada na mente. Parecia que estava numa completude emocional, mas não era nada disso. Mais uma carta, por favor, qualificando as influências externas. Carta dos lírios, que é a paz. Olha que interessante, é muito contraditório. Aqui saiu muito contraditório no tarô e no baralho cigano também saiu contraditório. Como assim? A carta das alianças, que pode ser uma sociedade, mas pode ser um casamento. Um casamento, uma aliança, uma sociedade que traz muito estresse, desgastes e perdas financeiras, e por outro lado traz uma paz. É como se a pessoa fala, nossa, finalmente casei. E aí ela talvez se iluda, só que por trás tem um desgaste, porque tem energia de traição, tem energia de... A Sibila trouxe energia de amante, de ficar esperando. Então a pessoa vive numa ilusão. Aqui, para mim, aqui é ilusão. O diabo fala de ilusão. E a ilusão sobre um casamento. E isso tem um aspecto do inconsciente coletivo ancestral. Que havia esses padrões de ilusão há muito tempo na família. Medos e temores. Medos e temores, por favor, virou aqui, para o signo de Touro. As de ouros. O impulso material, né? O as de ouros é o impulso da espiritualidade do universo sobre a matéria, para que as coisas materiais aconteçam. Só que tá na posição de medo. Mais uma carta, por favor. Medos e temores para o signo de Libra, perdão. Tá vindo Libra toda hora na minha cabeça. Eu me controlando, agora escapou. Dê uma olhada no signo de Libra, na leitura de Libra, ou essa pessoa que você tá se relacionando pode ter Libra forte no mapa. Eu nem fiz a leitura de Libra ainda essa semana, então não teria por que falar de Libra. Eu vou colocar aqui o símbolo de Libra. Por quê? Porque Libra ele fala de justiça. Também vou colocar Palas Atenas, que é a deusa da justiça. Mas Libra é um signo também muito relacional, se envolve muito afetivamente com o outro, tem uma questão de, como é que chama? Sabe, de Dom Juan? Tem isso, tem uma, são pessoas magnéticas, assim, que encantam, pode ser por isso que toda hora vinha Libra na minha mente, tá? Que parece assim o príncipe encantado, mas tá só a fim de outras coisas, se vocês me entendem. Mais uma carta, por favor. Medos e temores para o signo de Touro. Olha só. A carta dos enamorados. A carta dos enamorados, ela pode falar de relacionamento, pode. Mas ela também é uma carta que fala de dilema.
Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu caso ou eu perdoo ou eu não perdoo? Eu caso ou eu não caso? Como vai ser isso no futuro? Foi só um deslize uma vez? Tá vendo que Libra e Palas Atenas separaram? A justiça tá indo aqui para o seu nó do norte. O seu nó do norte é a sua estrela. E a justiça tá lá conectando também com o 3 de espadas, que é o coração partido, para que isso seja feita uma justiça. Sai o arcano da força. O arcano da força, eu vou colocar leão, porque eles usam o símbolo de um leão aqui. A força, nossa, me deu dor de cabeça quando falou da força. A força, ela tá ligada à sua força interna, que na astrologia a gente usa como Plutão. Plutão é o poder de escolha, poder de colocar limite, poder em dizer não. A força fala do seu ego, mas também fala de você recuperar a sua força, o seu poder. Como se isso que aconteceu te tirasse a sua força. E isso não pode acontecer. É lamber as feridas, não é? Então, por favor, saia do 6 de copas, que é a nostalgia. Sim, sabe, que nem cachorrinho que se machucou, vai lá lamber as feridas, lambe as feridas. Mas dá a volta por cima. Vou colocar a energia de Fênix, de renascimento, a Fênix. Sai aqui também medos e temores, 5 de pau. Você tem medo de briga, de discussão. Hoje eu conversei com um amigo, ele, nossa, você viu que chato que aconteceu numa situação tal. Eu falei, não foi chato com fulano lá. Que bom que já viu quem era essa pessoa, já acabou, já corta logo. É chato. Mas se a pessoa demonstrou que não é legal, corta. Quem tá passando vergonha é ela. Ponto. Olha lá. A hora que você recupera a sua força, Fênix conectada no leão. Leão de força, não de signo, de força. Aqui eu vou colocar a energia de Vesta. O que é Vesta? Vestas são fractais da sua alma, que se conectam com o seu eu superior. É a sua essência. Quando você junta os seus caquinhos, você conecta com o seu eu superior. Olha lá, Vesta se conectando a Plutão. O que é Plutão? Poder, poder interno, poder de escolha, poder de decisão, poder em colocar limite, poder em dizer não. E quando você assume a sua força, sem medo dessas brigas, 3 de ouros. O que é o 3 de ouros? É um início material, um reinício, né? Porque aqui parece que houve perdas financeiras, enfim. Que envolve a participação de pessoas, né? Sociedade, funcionários, família, para que o novo projeto dê certo. Não tem que ter vergonha de ter sido traído, ou se um dia traiu, todo mundo erra. O importante é assim, eu não sou mais aquela pessoa, eu vou recomeçar. Ponto. Simples assim. Resultado esperado. Voltou, Milu? Resultado esperado para o signo de Touro. As de espadas, que é o impulso da espiritualidade, para que você tenha força mental para conseguir sair dessa situação. Virou outra carta aqui, peraí. O 5 de copas. Então, cuidado. O 5 de copas é uma carta que fala assim, você tá olhando, tá vendo que ele tá de cabeça baixa, cabisbaixo. Olhando para as copas são as emoções, as copas derramadas. Olhando para o que perdeu, o que poderia ter sido. E tem 2 copas em pé aqui, mas você tá olhando para o que perdeu. Então, isso que não é legal, porque aí você fica paralisado e perde energia psíquica, energia mental. Eu vou colocar no final do vídeo um link de um outro vídeo que chama aceitação, para entender melhor como a gente perde energia mental, e aí todas as negatividades entram na nossa vida quando a gente perde energia mental. É um vídeo de 1 minuto e meio de um psiquiatra.
Gente, peraí. Eu vou tirar também uma runa. As runas têm significados psicológicos muito profundos. Vou tirar um oráculo, uma carta do oráculo da roda de cura, que ele traz as crenças limitantes. Uma carta, por favor. Olha que lindo, clã da borboleta. A carta 8, ela fala de transformação, de clareza, de consciência e de reestrutura. Que linda essa carta. Então, você se reestruture. Não é vergonha, isso já passou. Isso já passou, você não é o que aconteceu com você. Deixa eu ler o recado dessa carta. Clã da borboleta é o clã do ar. Ar é pensamento, tá vendo? O mental ali no seu nó do sul. Enquanto você não fechar esse ciclo, né, de não ficar na lamúria, puxa, isso aqui ficar remoendo as coisas, pensando. Então, é o clã do ar, é o lugar de aprofundar o conhecimento sobre o seu intelecto. Lembra que saiu a carta do Papa, que é a sabedoria, que eu pus ele aqui? E para aqueles que buscam mudanças em suas vidas. Você está vivendo um momento de caos? Sim, momento de caos. Sente-se sem direção? Sim. O que eu faço? Né? Saiu os enamorados. A carta do dilema. O que eu faço? Bem na posição de medo. O clã da borboleta pode sinalizar que é hora de identificar o que realmente precisa ser transformado. E pode ensinar você a realizar essas mudanças de forma consciente e estruturada. Lindo demais. Uma runa como significado psicológico. Ingus. Fertilidade. Aproveite essa runa para finalizar o que foi começado. De novo, nó do sul, finaliza. Pois Ingus dá forças para concluir as etapas da vida, aniquilando os medos, preocupações. As novas fases que estão por vir exigirão de você a renúncia de atitudes e relacionamentos, projetos para deixar o caminho livre às mudanças. Não fique na lamentação, no que foi. Saia desse 5 e 6 de copas. Puxa, não, sai disso. Porque a hora que você sai disso, você abre espaço para o novo, para a mudança. Ingus está ligado à lua, aqui, ó. Pois isso influencia o lado feminino de ser. O feminino é aquele que gera, que gesta, não só filhos. Filhos, ideias, projetos, trabalhos, gerando novas formas de viver, inclusive despertando interesse em encontrar as pessoas certas para um relacionamento amoroso. Deixe ir, solte, porque virá algo muito melhor. Assuma o seu lugar de poder. Se para algumas pessoas pode estar ligado a traumas de infância que me sopram aqui, tá? Isso não vai ressoar com todo mundo. Porque o inconsciente da gente, ele só repete aquilo que ele já conhece. Se na infância não fui valorizada, não fui respeitada, eu vou escolher parceiros que não me respeitem, parceiras que não me respeitam, né? Então, muitas vezes é necessário trabalhar as feridas. Constelação, uma leitura mais aprofundada de tarô, uma apometria. Vamos agora tirar 3 cartas de aconselhamento. Feche esse ciclo, carta da foice, corte. Às vezes assim, nossa, fui traída, que dor. Que bom que descobriu logo, que já acabou, que tal, essa pessoa não era para você, enfim. Né? Vamos olhar por esse lado. Jornada do saber. Olha lá a energia do Papa. Mergulhe no seu inconsciente, que você tem muita sabedoria. Jornada do saber. Mais uma carta, por favor. Olha, saiu o navio de novo. Fluxo intuitivo, quando você muda suas emoções. O navio muda de direção. Mudam as águas aqui. A direção desse barco. Semente lunar. A semente é um novo começo. Para ter uma semente, uma árvore gerou um fruto
esse fruto caiu, apodreceu, ou um animal comeu, e aí a semente germinou. Então morre-se um fruto para nascer uma semente, um germinar de uma nova ideia, de um novo projeto, de uma nova situação e um novo amor. Olha que interessante aqui. O seu nó do norte, que é a sua estrela, o seu brilho, a sua luz, se conecta com a justiça divina, se conecta com Vesta, que é o seu eu superior, a sua essência. E quando você se conecta inteiro, quando você está inteiro com você, com o seu eu superior, este amor vem. Tá vendo essa linha aqui? Então, isso que aconteceu de traição, ligados a padrões ancestrais, de traumas de infância, perdas financeiras, precisam ser trabalhados para que você reestruture o seu poder pessoal, sua Vesta, para que esse amor venha. Isso aqui não é seu, o que aconteceu com você. A traição não é sua, pertenceu ao outro. Nossa, que vergonha! De quem? De quem fez coisa errada. A não ser que isso tenha sido combinado entre vocês. Se foi combinado, não é diabo e não é torre que sairia aqui nas cartas. Então não foi combinado. Foi algo que machucou. Então agora se reestruture. Mas assim, cuide da sua infância ferida, dos padrões ancestrais, do trauma do aqui e agora, para que um novo e não o mesmo padrão, um novo amor venha. E ele virá, desde que você esteja estruturada. Um novo taurino, uma nova taurina para isso. Eu espero de coração ter ajudado. Meu telefone está na descrição do vídeo para leituras particulares, constelação, apometria, neurociência. E a gente se vê na próxima leitura. Por favor, curtam, comentem, compartilhem, hypem o vídeo. Isso me ajuda por demais. Até a próxima leitura.